Olá, conquistadores! Hoje nós vamos encontrar Josué tomando a primeira atitude para a conquista da terra. Como um bom general que procura descobrir o máximo possível sobre o inimigo, ele enviou 2 homens para espiar Jericó, que era uma cidade estratégica para a conquista de Canaã. Jericó era uma das cidades mais fortes e fortificadas da região, e as evidências arqueológicas mostram que ela era protegida por uma muralha dupla, cada parte separada da outra por uma distância de 5 metros. O envio dos espias aconteceu durante aqueles 3 dias que Josué deu ordem ao povo para que se preparasse. Deus tinha um propósito especial nesses 3 dias de preparação. Os 2 espias foram parar na casa de uma prostituta chamada Raabe, que morava em cima da muralha, conforme diz o versículo 15. Como eles foram parar ali, nós não sabemos, mas de acordo com Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, cremos na providência divina em conduzir aqueles homens até ali, porque Raabe era a única pessoa em Jericó que cria no Deus de Israel. Apesar de Raabe ser uma prostituta, o texto bíblico não sugere nenhum tipo de conduta imoral da parte dela nesse episódio. E apesar de ser um lugar estranho, o lugar que ela morava, nós temos que admitir que era um lugar estratégico para entrar e permanecer anônimo, uma vez que a cidade estava sendo fortemente vigiada. De alguma forma, o rei de Jericó ficou sabendo que haviam israelitas espiando a terra e que estavam na casa de Raabe. Então ele enviou mensageiros até ela com uma advertência. Quando percebeu o perigo, ela os escondeu no terraço da sua casa. Naquele tempo, havia uma forte tradição de hospitalidade. Se alguém fosse um hóspede em sua casa, você tinha o dever de proteger e cuidar daquela pessoa. Mesmo considerando isso, Raabe foi muito além do respeito às tradições culturais de hospitalidade. Ela colocou a sua própria vida em risco por causa daqueles homens. Quando os enviados do rei a pressionaram, ela mentiu, dizendo que os homens tinham chegado na casa dela sim, que ela nem sabia de onde eles eram e que eles já tinham ido embora. É interessante como a Bíblia simplesmente relata a mentira de Raabe, não a elogia e nem a desculpa. Afinal, apesar de crer no Deus de Israel, ela mentiu como qualquer outra pessoa pagã daquela cidade. E se ela não tivesse mentido, com certeza Deus teria uma outra maneira para preservar a vida dos 2 espiões. A mentira de Raabe não se justifica, mas mostra uma incrível coragem. Veja que ela era uma pecadora em uma cidade e em uma cultura totalmente entregue à imoralidade e à adoração aos falsos deuses, sem nenhum contrato prévio com a palavra de Deus ou as coisas de Deus. Tudo o que ela sabia vinha de comentários que ela ouvia sobre o poder do Deus de Israel e o que ele vinha fazendo a todos os que se colocavam no caminho do seu povo desde a saída do Egito. Raabe falou aos espias da certeza que ela tinha de que Deus lhes daria Canaã. Essa surpreendente explosão de fé mostra como Deus tinha um plano para unir Raabe ao seu povo. É o mesmo tipo de situação que nós vemos quando Deus nos leva de um modo sobrenatural às pessoas que já estão abertas ao Evangelho. Raabe continuou declarando a sua fé no Deus de Israel, dizendo que ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não era uma fé forte e nem era uma fé perfeita, mas era uma fé louvável mesmo assim. Ela estava condenada a morrer com todos os outros cananeus, mas Deus teve misericórdia dela. Se há uma pessoa pecadora que experimentou a realidade de Efésios 2, de 1 a 10, essa pessoa foi Raabe. Talvez possamos ficar chocados com o fato de Raabe ser uma prostituta e mentirosa, mas o fato é que ela não foi salva pelas suas obras, mas por causa da sua fé. Ela sabia quem Deus era, ela sabia quem ela era e ela confiava em Deus por sua própria vida e pela vida da sua família. É interessante ver que ela não estava preocupada apenas com o seu próprio bem-estar. Uma vez que ela experimentou a graça e a misericórdia de Deus, ela sentiu a responsabilidade de salvar também a sua família. Isso mostra um amor tão notável quanto a sua fé. Ela queria deixar sua vida e a sua cultura pecaminosa e ir com o povo de Deus junto com a sua família.
Os espias fizeram então um acordo de livrar Raabe e sua família, mas deixaram bem claro que ela não devia passar essa notícia da invasão de Jericó para ninguém na cidade, apenas para sua família. Caso contrário, o acordo seria cancelado. Essa atitude é um verdadeiro contraste com o relacionamento que nós temos com Jesus, porque Ele quer que todos saibam que Ele pagou o preço pela nossa redenção e que todos os que creem nele podem sim ser salvos. Se Raabe falasse demais, arriscaria sua vida, mas nós, se não falarmos o suficiente, colocaremos em perigo de condenação eterna a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos versículos 15 a 21, vemos o acordo entre Raabe e os espias para que ela e sua família fossem salvos. Ela teria que pendurar um cordão vermelho na sua janela. Esse seria o sinal para que o exército de Israel poupasse as pessoas naquela casa. A cor desse cordão é significativa, pois lembra o sangue. Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas livrou os primogênitos do anjo da morte no Egito, o cordão vermelho marcou a casa de Raabe no muro de Jericó, protegendo ela e a sua família. Esse cordão é visto como um símbolo do sangue de Jesus. Josué seria um salvador para Raabe, mas um juiz do resto de Jericó. Da mesma forma que Jesus é um salvador para aqueles que confiam nele e creem no seu poder, e um juiz para aqueles que o rejeitam. Nos versículos 22 a 24, vemos que os espias retornaram e relataram tudo o que havia acontecido para Josué, enfatizando que os moradores de Jericó estavam apavorados com a aproximação do povo de Israel no seu território. Isso encorajou a fé dos dois espias e de toda a nação de Israel. Esse episódio nos mostra até que ponto Deus age para trazer uma mulher e toda a sua família para a salvação. E detalhe, alguém improvável de alcançar a salvação. Talvez você conheça algumas pessoas que parecem improváveis de serem salvas, mas o amor de Deus não é preconceituoso. Ele sempre trabalha de maneiras incríveis para trazer os improváveis até a salvação em Cristo. E a segunda conquista do livro de Josué é empenhar-se para que a fé salvadora se manifeste em toda a sua personalidade. Assim, a mente é instruída, as emoções são estimuladas e a vontade age em obediência a Deus. E amanhã nós vamos falar sobre o dia incrível em que o Rio Jordão transbordou, mas Deus fez todo o seu povo passar a pé enxuto. Não perca!